é complexo pensarmos em organização sindical no âmbito da administração pública. Essa complexidade que se dá quanto à organização sindical irá repercutir na solução dos conflitos coletivos, que iremos tratar daqui a pouco, até pela natureza da administração pública, que conta com uma série de limitações, a começar das limitações de natureza orçamentária no âmbito das negociações coletivas. Mas antes de avançarmos no raciocínio, eu queria saber se algum dos nossos colegas aqui tem alguma pergunta sobre este difícil e complexo tema que estamos tentando sistematizar e descomplicar aqui a ser formulada. Os empregados públicos devem pagar contribuição sindical? Muito bem. Essa pergunta está diretamente relacionada a toda essa abordagem que foi apresentada até aqui e talvez irá nos ajudar a avançar na reflexão e tentarmos chegar próximo a uma resposta. O que eu quero dizer com isso? Não há dúvida que os empregados públicos, como eu havia dito, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, em relação aos quais se aplica a lógica do direito do trabalho quanto ao direito coletivo do trabalho, na sua concepção tradicional e pura, não haveria dúvida de que esses empregados teriam que pagar a contribuição sindical. E eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que, na verdade, a contribuição sindical ela tem natureza tributária. O que eu quero dizer com isso? Fundamentalmente, temos 4 modalidades de contribuições sindicais, que é a contribuição sindical, que tem natureza de tributo, que é devida por todos aqueles que compõem a categoria. Nós temos a contribuição assistencial prevista em acordo ou convenção coletiva, que é devida apenas pelos filiados. Nós temos a contribuição confederativa prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, fixada em Assembleia, segundo o Supremo Tribunal Federal, devida também apenas pelos filiados. E temos a chamada mensalidade sindical ou contribuição associativa, que tem como fundamento o estatuto da entidade sindical, também devida apenas pelos filiados. Então, a grande questão que nos interessa, porque estamos tratando de um tributo, é saber em qual universo de empregados públicos ou em qual universo da administração pública será devida a contribuição sindical. Poderia ser formulado, por exemplo, uma pergunta no sentido de saber, e os servidores estatutários pagam contribuição sindical? Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, que não há dúvida que os empregados públicos das empresas públicas e sociedades de economia mista se sujeitam à lógica tradicional do direito coletivo do trabalho, de modo que pagam contribuição sindical. Não haveria nenhum fundamento jurídico a afastar a contribuição sindical por parte dos empregados públicos, das empresas públicas e sociedades de economia mista. A questão, a dificuldade, envolve os empregados da administração direta, autarquias e fundações, como também a mesma dificuldade envolve os servidores estatutários. Muito bem. O que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: a jurisprudência ainda está devendo uma resposta a este tema. Uma resposta de forma definitiva quanto ao tema, na verdade, o que a jurisprudência está devendo é uma resposta quanto ao tema da possibilidade de adoção da unicidade sindical. E aí entrando na pergunta, e por que eu digo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal tem um precedente, que é o RMS 21758, relatado pelo então ministro Sepúlveda Pertence, e nesse RMS 21758, enfrentando o tema da contribuição sindical para os servidores estatutários, qual foi a conclusão que chegou o Supremo Tribunal Federal? A pergunta é: servidores estatutários pagam contribuição sindical? O que diz o Supremo Tribunal Federal? Pagarão contribuição sindical, os servidores estatutários, se o sindicato dos servidores observarem a lógica da unicidade sindical. Percebam que o Supremo não entrou no debate acerca do modelo de organização sindical. O Supremo não entrou no debate acerca da possibilidade de adoção do conceito de organização de unicidade sindical. Mas disse que a contribuição sindical será paga, isso nós podemos sustentar com tranquilidade. A contribuição sindical será paga se for observado o modelo de unicidade sindical. Mas não há dúvida que precisamos avançar, e a jurisprudência precisa avançar, quanto à definição de parâmetros, conceitos e interpretações acerca da
organização sindical no âmbito da administração pública. O que temos hoje, jurisprudencialmente definido, é a tese de que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical será devida se for observado o modelo de unicidade sindical. Um outro aspecto relevante sobre a temática do direito coletivo do trabalho no âmbito da administração pública envolve os mecanismos de solução de conflitos coletivos. E é preciso, em primeiro lugar, que se entenda que os conflitos coletivos têm por trás a busca da inovação normativa. Ou seja, qual é o objeto, se nós formos pensar, o que está por trás, quando nós observamos, por exemplo, no noticiário, a informação, a notícia de que determinada categoria de trabalhadores pretendem entrar em greve porque formularam uma pauta de reivindicação envolvendo determinados aumentos. E esses aumentos não teriam não teria contado com a concordância da categoria patronal dos empregadores, da categoria econômica. E aí a pergunta que eu faria é, quando uma coletividade, por meio de um sindicato, diz queremos aumento, o que está por trás, juridicamente falando, deste queremos aumento? O que podemos sustentar, se formos traduzir juridicamente, este queremos aumento? Se formos refletir juridicamente sobre o queremos aumento, a tradução seria: queremos uma norma que estabeleça uma obrigação de pagar determinada obrigação de dar um valor diferenciado. No fundo, quando se diz queremos aumento, no fundo, o que está-se a sustentar? Queremos uma norma, queremos inovação normativa, queremos o estabelecimento de uma obrigação por meio da criação de uma norma. Portanto, por trás de um conflito coletivo de trabalho, que é um conflito que se trava entre as coletividades que chamamos de categorias, representadas por sindicato, sempre teremos um conflito normativo. Teremos a busca e a resistência por uma inovação normativa. Muito bem. O conflito coletivo de trabalho pode ser resolvido de duas maneiras. A primeira maneira de solução do conflito coletivo, que envolve a solução pela via autônoma, corresponde a um processo extrajudicial chamado negociação coletiva. A negociação coletiva, tendo resultado positivo, irá implicar na celebração de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho. Se for entre sindicato de trabalhadores e empresa ou grupo de empresas, acordo coletivo. Sindicato de trabalhadores, sindicato de empregadores, sindicato de categoria econômica, convenção coletiva. É preciso chamar a atenção que o acordo e a convenção coletiva têm natureza de contrato, mas uma eficácia normativa. Como assim? De onde vem essa eficácia normativa? Essa eficácia normativa vem do alcance dos efeitos que são produzidos no sentido de atingir todas as relações individuais estabelecidas pelos membros da categoria, individualmente considerados. Há um longo debate doutrinário no mundo inteiro a respeito da natureza jurídica dos instrumentos estabelecidos em negociações coletivas. Nós temos as teorias contratualistas e as anticontratualistas. As teorias contratualistas valorizam o aspecto volitivo. As teorias anticontratualistas vão valorizar a eficácia, em termos de alcançar pessoas que não colocaram a sua assinatura naquele contrato. Qual a nossa compreensão? Qual a compreensão existente no nosso ordenamento jurídico? De que os acordos e convenções têm natureza de contrato, porém uma eficácia normativa, no sentido de produzir efeitos que vão muito além daquelas pessoas que figuraram, que assinaram aqueles documentos, no sentido de atingir relações individuais, relações jurídicas individualmente consideradas. De modo que a negociação coletiva, resultando num acordo, numa convenção, implicará na solução do conflito pela via autônoma de solução de conflitos. Se não for possível a solução pela via autônoma, teremos a possibilidade da solução pela via heterônoma. Só lembrar, na via autônoma, as partes do conflito encontram a solução. Já na via heterônoma, outro
irá impor a solução. Então, um terceiro vai impor a solução. E nós poderíamos ter aí esta solução imposta pela via da arbitragem, as partes podem eleger árbitros no âmbito do conflito coletivo de trabalho. E nós podemos também ter aí a atuação jurisdicional, que vai se dar por meio de um procedimento especial denominado dissídio coletivo, que, por sua vez, irá resultar numa sentença chamada sentença normativa. Na verdade, o dissídio coletivo, conceitualmente, pode ser de natureza econômica, que envolve a criação, efetivamente, de novas condições de trabalho por meio daquilo que se chama poder normativo da Justiça do Trabalho, gerando uma sentença de natureza eficacial, ou seja, de efeitos constitutivos. A sentença normativa que nasce no dissídio coletivo de natureza econômica tem natureza eficacial constitutiva. Um aspecto importante, ela não é condenatória, ela não se executa. Se o empregador não cumpre, nós ajuizamos uma ação chamada ação de cumprimento. E aí sim podemos ter uma sentença condenatória e um título executivo judicial. O fato é que essa sentença normativa no dissídio de natureza econômica, ela vai gerar uma sentença constitutiva porque ela cria direitos em função do exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo também pode ser um dissídio de natureza jurídica, que tem um caráter interpretativo e vai gerar uma sentença declaratória, ou um dissídio de greve, que vai analisar a validade, a legitimidade ou não de uma greve. Muito bem, estabelecidas essas premissas acerca das possibilidades de solução de conflitos coletivos, pela via autônoma e pela via heterônoma, e os mecanismos que se desenvolve, que se cria ao solucionar um conflito coletivo, precisamos entrar aí na reflexão sobre a possibilidade de solução de conflitos pela via da negociação coletiva ou pela via do dissídio coletivo no âmbito da administração. Ou seja, os empregados públicos têm direito ao ajuizamento de dissídio coletivo. Os empregados públicos têm direito à negociação coletiva. Muito bem, temos aí, mais uma vez, um conflito, uma tensão entre a lógica do direito administrativo e a lógica do direito do trabalho. Porque a negociação coletiva, o dissídio coletivo, a inovação normativa, o estabelecimento de direitos por estas vias é inerente à lógica do direito do trabalho. Quando pensamos em administração pública e refletimos sobre a lógica do direito administrativo, nós vamos lembrar, sem precisar sequer abrir o texto da nossa Constituição, que o poder público, a administração, para promover aumentos, precisa de lei, precisa de previsão legislativa, precisa de previsão orçamentária. Ou seja, o chefe do poder público não pode simplesmente sentar a uma mesa, como faz, por exemplo, o dono de um supermercado, o presidente de um sindicato de uma determinada categoria econômica, e simplesmente dizer, concordo com este aumento, onde eu assino. Por quê? Porque o chefe da entidade pública, seja ele o presidente da República, seja ele um governador de estado, seja ele um prefeito, depende da manifestação do poder legislativo para aquilo que se buscaria num contexto tipicamente privado, por meio de uma negociação coletiva.